gente. Tudo bem? Hoje estamos reunidos aqui para nossa última aula de cálculo. Tá? Foi uma trajetória de 12 aulas. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar ao máximo essas aulas. Revisem sempre que precisarem. Tá? E hoje a gente vai encerrar com chave de ouro, vendo uma parte que eu gosto muito, que é a parte de teoria de máximos e mínimos. E falando sobre a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital vem para descomplicar tudo que a gente achava complicado nos limites. Tá? E vocês vão ver que ela é uma mão na roda. Se eu tivesse ensinado derivada primeiro que limite, a gente teria sofrido talvez um pouco menos. E é isso que faziam antigamente quando o cálculo essa introdução ao cálculo era dada no ensino médio. Tá? Primeiro, as escolas davam derivada, sem falar só as regras de derivação, né? Sem falar sobre a definição, e depois dava um limite para poder usar o L'Hopital logo desde o começo. Tá? Mas a gente viu da forma tradicional. Então, nós vamos começar falando resumidamente sobre a teoria de máximos e mínimos. Tá? É um dos objetos de estudo da otimização. A otimização estuda basicamente teoria de máximos e mínimos, só que em espaços bem mais amplos, problemas de equilíbrio, equações generalizadas, inclusive essa é a minha área de estudo de doutorado, tá? Mas aqui nós vamos ver só um pouquinho, uma teoria bem básica, só para funções reais. Então, para entender máximos e mínimos, a primeira coisa que nós temos que saber fazer é definir o que é um máximo, ou o que é um mínimo, ou o que é um minimizador, o que é maximizador. Então, seja f uma função real, se existir um delta maior que zero, tá o quê? Sempre que eu escolher o x numa vizinhança C, numa vizinhança delta de C, e tenhamos o f de C menor ou igual que f de x, a gente diz que esse C é um minimizador local de f. Ou seja, se eu aplicar f em C, eu encontro um mínimo para minha função f localmente, tá? O que é que isso quer dizer? Que a função, ela faz pelo menos, já que eu estou trabalhando com mínimo, ela faz pelo menos uma curvinha desse tipo e esse C está aqui embaixo, tá? Se depois ela vai voltar e descer mais, eu não sei. Mas eu sei que localmente, perto desse C, eu tenho sempre f de C menor ou igual que f de x, tá? Para uma vizinhança que eu escolhi aqui, ó. E aí, o que é que isso quer dizer? Que o C é um minimizador. Dizer que C é minimizador é que quando eu aplico f nesse C, eu tenho um mínimo para a função, tá? Pelo menos local. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode definir o que é um máximo local. Quando acontece a mesma coisa, tem um intervalo centrado, pode ser centrado, mas pode ser um pouquinho, não precisa ser tão simétrico assim, tá? Eu tenho um intervalo C menos epsilon, C mais epsilon, e f de C é maior ou igual que f de x, para todo x que eu pegar dentro desse intervalo. Ou seja, se isso acontece, é porque esse meu C é um maximizador local. Ou seja, se eu aplicar f no C, esse f de C é um máximo local para a minha função. Isso quer dizer que vai ser o máximo da função como um todo? Não, depois ela pode vir e crescer mais, e eu não sei o que é que vai acontecer, mas pelo menos de forma local, a gente tem um maximizador, tá? Então, observe que essa caracterização é local, tá? Eu estou frisando isso repetidamente. É uma característica local. Se as condições f de C menor ou igual que f de x, ou f de C maior ou igual que f de x, para qualquer x no domínio da função inteira, tá? A gente diz que esse C é um minimizador, se aconteceu primeiro, local, global, né? Ou um maximizador global, tá? E nesse caso, a f de C é um mínimo ou máximo global da função. Tá? Então, tem uma pequena sutileza em ser local e ser global. Tá? Local é que eu sei o que é que acontece só naquela vizinhança. E global é quando é menor ou maior para todo o domínio da função. Eu botei um exemplo aqui para a gente analisar, e aí nesse exemplo a gente vai ser capaz de entender geometricamente como funciona um máximo e um mínimo local, global e etc. Então, eu peguei essa função, grafiquei ela usando GeoGebra, tá? Um software gratuito.
E se a gente olhar, nós temos 3 pontos interessantes aí, perto da origem, né? O B é na própria origem, o A também não é muito distante da origem, assim como o C também não. O que é que nós temos? O B e o C, eles se comportam como mínimos locais. Por quê? Como minimizadores locais. Ou se a gente olhar para cá como sendo XC e aqui o YC, assim como aqui a origem é o XB, YB, e se eu pegar aqui como sendo XA, tá? XA, YA, se a gente olhar com bons olhos, esse XC, gente, é um minimizador local, mas ele também é global. Porque se você olhar, a função nunca vai, não é menor do que C em lugar nenhum. Essa função aí, se você olhar com carinho, ela cresce indefinidamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Ou seja, o menor dos pontos mesmo é esse C. O C, além de ser um minimizador local, ele é global também. Já o B, ele é um minimizador local, o XB, a coordenada X do B, é um minimizador local. Tá? O XA é um maximizador local. Nós não temos maximizador global nessa função, porque ela explode tanto para um lado quanto para o outro. Então, ela não tem um máximo global. Ela tem um mínimo global. Tem um mínimo local, tem um máximo local. Tá? Então, são detalhes que isso é um pouco intuitivo. Tá? Então, a gente vai anunciar um teorema abaixo que é muito importante, tá? Graças a Weierstrass, e a gente vai omitir a demonstração desse resultado porque ele é um pouco técnico e vocês certamente verão no curso de análise real. Tá? Então, o teorema diz o seguinte: se a gente tem uma função contínua em um intervalo fechado AB, então vão existir x1 e x2 dentro desse intervalo, tá? Eu não disse quem são, que o f de x1 vai ser menor ou igual que o f de x, que vai ser menor ou igual que o f de x2 para todo x no intervalo. Ou seja, o que é que está dizendo o teorema de Weierstrass? Se eu tenho uma função contínua em um intervalo fechado, eu tenho um máximo e mínimos garantido, um máximo e um mínimo garantido, tá? Eles podem ter mais de um com o mesmo valor? Pode. Pode ter mais de um local? Pode. Mas pelo menos um máximo e um mínimo eu vou ter, tá? Isso é extremamente legal. Só tem um problema. O teorema de Weierstrass garante que existe esse maximizador e o minimizador no intervalo, mas ele não diz como é que a gente acha ele. Tá? Então, pode ser o extremo do intervalo, pode ser um ponto dentro. Como é que eu acho? Eu não sei. O teorema de Weierstrass não me dá essa informação. Mas é um teorema muito importante. Para a gente ter uma pergunta que surgiria naturalmente, professor, e tem como eu encontrar máximos e mínimos, então? Tem. Nós vamos desenhar, enunciar resultados aqui que vai nos dar um roteiro para encontrar máximos e mínimos, tá? E vocês vão ver que não é muito difícil, é uma aplicação direta da derivada. Primeiro teorema importante é que se a gente tem uma função derivada em ponto P, esse ponto P ele está dentro do domínio da função, é um ponto do interior do domínio, ou seja, ele está dentro do domínio da função, posso falar então em derivada em P, tá? Que o P vai ser um ponto dentro do interior do domínio. Então, uma condição necessária para que P seja um maximizador ou minimizador é que a derivada da função no ponto seja zero, tá? Então, olha que legal. Se P é maximizador ou minimizador, a derivada da função no ponto P é zero. Essa condição é uma condição necessária. O que quer dizer isso? Para que seja maximizador ou minimizador, eu tenho que ter a derivada no ponto igual a zero. E isso não quer dizer que se eu pegar um ponto que a derivada é zero, ele vai ser maximizador ou minimizador, tá? Mas se ele for maximizador ou minimizador, a derivada tem que ser zero. Olha esse exemplo como é legal. A função f de x igual a x ao cubo, nós temos a origem, o ponto x igual a zero, o f' dele é zero. Mas ele não é nem maximizador e nem minimizador. Eu já fiz o gráfico dessa função em outro momento. Ela vem assim com a concavidade para baixo e depois sobe com a concavidade para cima. Esse ponto zero, o ponto x igual a zero, é um ponto de inflexão. É um ponto onde a concavidade muda de sinal. Ele nem é mínimo e nem é máximo.
Se você olhar ele para a esquerda, ele decresce, para a direita ele cresce. Então, não é máximo nem mínimo. Então, o que é que isso diz? Que essa condição ela não é suficiente. Eu posso ter uma função e um ponto que, quando eu derivo a função e aplico naquele ponto, dá zero, mas ele não é nem maximizador e nem minimizador. Normalmente, esses são pontos de inflexão. Tá? Então, uma característica necessária eu já tenho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Já que eu tenho uma característica necessária, então eu posso buscar os maximizadores e minimizadores apenas dentro dos pontos em que a derivada é zero. Tá? Já que é necessário, então eu já reduzo o meu espaço amostral. Em vez de procurar os máximos e os mínimos entre todos os pontos do domínio, agora eu só vou caçar entre os pontos que anulam a derivada da função naqueles pontos, tá? Então, para facilitar essa nomenclatura, eu vou trazer uma definição. Se P é um ponto que anula a derivada, a gente vai chamar esse P de ponto crítico, tá? Ou um extremo. Eu gosto mais de chamar de ponto crítico. Então, nós só vamos procurar máximos e mínimos entre os pontos críticos. Então, já é uma boa procura. Então, eu vou trazer agora um teorema que é suficiente. Se a gente fizer esses critérios, é suficiente para encontrar maximizadores ou minimizadores. Então, se a gente tem uma função que admite até derivada de segunda ordem, observe que agora eu já preciso de duas derivadas, e essa derivada é contínua em um intervalo aberto que contém esse ponto P. Tá? Então, se nós tivermos... Primeira coisa, se a derivada for zero, condição necessária, a segunda derivada no ponto é maior que zero, então esse ponto é um minimizador local. O que é que está dizendo aí? Que ele tem a derivada zero, ou seja, a tangente é paralela ao eixo x. Então já acontece uma coisa desse tipo. Ó. A tangente no ponto é paralela ao eixo x, aqui está o eixo x. E mais, a concavidade da função, nesse caso aí, é para cima. Então, acontece assim. Então, se as duas coisas acontecem, observe como está desenhado. Ó, pelaquela ideia que a gente tem de construção de gráfico, realmente esse ponto tem que ser um minimizador local. Tá? Se acontecer o contrário, o que seria o contrário? A gente tem a derivada zero e a segunda derivada menor do que zero. A gente tem um maximizador local. Tá? Então, é um resultado extremamente interessante. Eu derivo uma vez, pego todos os pontos que anulam a derivada. Agora eu vou testar a segunda derivada. Se a segunda derivada for maior que zero, é mínimo. Se a segunda derivada for menor do que zero, é máximo. Maximizador, minimizador, perdão. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar. Uma observação é que essa teoria ela não garante encontrar máximos e mínimos globais. Essa ideia de ser máximo e mínimo global, a gente só vai saber se a gente conhecer a função mesmo e tentar justificar usando alguma particularidade que a função traz. A gente não tem uma regra para dizer, esse minimizador, então, é global. Não por hora, tá? Para esse estudo bem superficial que estamos fazendo, não temos respostas para essas perguntas quando se pergunta se é um minimizador global ou um maximizador global, tá? Isso também não é tão importante para a gente agora. Então, vamos olhar para alguns resultados para a gente já tentar. Essa função a gente fez o gráfico dela na aula passada, tá? Então, nós vamos procurar máximo e mínimo aqui sem sequer olhar para o gráfico dela. Primeiro passo, vamos derivar a função. Quem é a derivada? 3x ao quadrado menos 1. 3x ao quadrado menos 1. Quais são os candidatos a maximizador e minimizador? Os pontos que anulam essa derivada, ou seja, a gente vai procurar quem são os x que anulam a derivada. Logo, quem são esses x? É 1 terço, e aí a gente pega, ou vou chamar de x1, o menos 1 sobre raiz de 3, e o x2 são dois pontos. Esses dois pontos são os caras que anulam a minha derivada. Tá? Então, eu vou olhar para a segunda derivada. Quem é a segunda derivada? É 6x. E agora eu vou substituir. O que é que acontece com f de x1? Se você olhar, é 6 vezes uma coisa negativa. Tá? Então, o f de x1, eu não preciso saber quem é, só preciso saber o sinal. Como é 6 vezes uma coisa negativa, continua negativa.
o f de x2 é 6 vezes uma coisa positiva. Vai ser positivo. Então, o meu x1, gente, é maximizador. Tá? Por quê? Porque eu tenho a concavidade para baixo, maximizador. O meu x2 é minimizador, pelo critério que eu acabei de falar. Então, esse rapazinho aqui é um maximizador. E esse aqui é um minimizador. Por quê? Por causa do teorema anterior. Minimizador. Por que eu chamo maximizador e minimizador? Porque é o x que maximiza a função, ou minimiza a função. Tá? Se eu substituir a função nesse ponto, eu encontro um mínimo ou um máximo local. Tá? Muito interessante. Outro exemplo, essa função, ela pode ter maximizador ou minimizador local? Como é que a gente responderia essa pergunta? A gente procura os maximizadores e os minimizadores zerando a derivada. Então, vamos fazer a derivada da função. Quem é a derivada da função? São 79x elevado a 78 mais 13x elevado a 12 mais 2. Pergunta, isso aí pode dar zero? Pode dar zero, será? E eu já, de antemão, eu respondo que não. Eu estou somando 2, o 2 é uma coisa maior que zero. Esse pedaço aqui é um pedaço maior ou igual que zero. E esse outro pedaço aqui é outro pedaço maior ou igual que zero. Não tem como eu somar 3 parcelas, sendo que um é maior estrita do que zero. E as outras duas são maiores ou iguais a zero. E essa soma dá zero. Não tem como. Então, isso aqui nunca vai acontecer. Por quê? Porque a minha f' de x ela vai ser maior que 2 sempre. Tá? É de 2 para lá. Então, não vamos ter pontos críticos. Se eu não tenho um ponto crítico, a função é derivada em toda a reta, eu não posso ter máximo nem mínimo. Então, a resposta é não. Tá? A resposta para essa pergunta, se pode ter maximizador ou minimizador local, é não, não pode ter. Trouxe outro problema. Mostra que em todos os retângulos com o mesmo perímetro, o que tem a maior área é o quadrado. Então, nós temos um perímetro fixo, ou seja, eu vou trazer um retângulo aqui, A e B. Como o perímetro é fixo, P, 2A mais B, esse P é constante, tá? Então, quem é a área? Quem é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura, é A vezes B. Só que como esse perímetro é uma constante, eu posso simplesmente fazer assim, professor, vou escrever o A, assim, é P menos 2B, perdão, dividido por 2. Posso. Por quê? Eu isolei o A, eu peguei e escrevi o A em função de B. Por quê? Porque o P é fixo, são todos os retângulos que têm esse mesmo perímetro, e aí eu posso escrever um em função do outro. Então, como é que fica a minha função de área? A minha função de área fica assim, fica P menos 2B sobre 2 vezes T. Tá? Então, eu tenho aqui uma função que depende de B. Tá? Fica, eu vou botar esse meio aqui fora, fica PB menos 2B ao quadrado. Essa é a minha área em função de B. O que é que acontece, gente, se eu quiser achar um máximo para essa função? Eu quero achar um máximo. Você poderia simplesmente usar aquela ideia que a gente tem do curso de funções, que é pegar o x do vértice, aí eu encontraria meu maximizador. É uma parábola de concavidade para baixo, então eu tenho um maximizador. Ou então uso o que a gente acabou de fazer, usa derivada. A gente derivando a linha em função de B, fica 1 meio de P menos 4B. Se eu quero os pontos críticos, então eu tenho que fazer 1 sobre 2P igual a
menos 4b igual a 0. Logo, o que é que eu ganho aqui? Que 4b é igual a 1 sobre 2p. Ou seja, b tem que ser... Posso passar dividindo. Ficou pequeno aqui. Deixa eu só refazer as contas. É isso. Então, eu vou criar uma página para ficar um pouco menos afogado. Então, nós encontramos uma função, tá? Botamos A em função de B. Ok. Eu, PB menos 2B ao quadrado, 1 sobre 2, ok. Aqui o erro estava aqui. Tinha um erro bem aqui, gente, perdão. Então, fazendo a derivada fica isso. Tá? Aqui, eu tenho que passar um meio, aqui fica 2. Aqui fica um 2, perdão, gente. Tá? Então, quem é meu B? O B fica 1/4 de P. Tá? O B é 1/4 de P. Gente, se o B for 1/4 de P, pode voltar e substituir ali, que o A também dá 1/4 de P. Então, isso implica que A é 1/4 de P também. Olha, eu tenho os dois lados iguais. Eu tenho um quadrado. Tá? Então, eu usei teoria de máxima e mínima aqui para mostrar que dentre todos os retângulos que têm o mesmo perímetro, o quadrado é o maior deles em área. Tá? Acabei não usando o quadro, a louça. Então, essa outra questão é uma questão parecida. Ela pede assim, mostra que entre todos os cilindros circulares retos de volume fixo V, ele pergunta qual é o que tem a maior superfície. A menor, perdão. Qual é o que tem a menor superfície. Então, eu vou desenhar um cilindro só para a gente relembrar o que é. Cilindro circular e reto, tá? Então, nós temos alguns elementos importantes. Primeiro, aqui é o raio, aqui é minha altura, e essa altura é perpendicular. Tá? Eu quero reto, se eu traçar aqui a altura perpendicular, aqui é o raio. Tá? Vocês viram isso no curso de geometria, certamente, geometria espacial. Quem é o volume desse cilindro? O volume é 2πr, não, é πr, perdão, gente, πr ao quadrado vezes h. Por quê? Porque isso é a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo embaixo, é πr ao quadrado. E a altura é o próprio h. Como a gente está pegando todos os cilindros que têm um volume fixo V, então esse V é uma constante. Eu posso simplesmente escrever assim, H é V dividido por πr ao quadrado. Eu tenho o H em função de V. Quem seria a área superficial? Vou chamar a área superficial de... É a área, duas áreas de baixo. Então, são 2πr ao quadrado. Tá? Mais... Quem é essa área lateral? É o comprimento da circunferência vezes essa altura. É π 2πr vezes a altura. Tá? Essa área, gente, eu vou escrever toda em função de R. Por quê? Porque só tem um pedacinho dependendo da altura, mas eu consigo escrever a altura em função do raio. Então, onde tem altura, eu vou botar assim, ó. Um V, eu vou dividir tudo por πr ao quadrado. Aí eu posso cancelar com minha faquinha esse π. Posso cancelar esse R com esse expoente. Ou seja, a minha área que vai depender de R é 2πr ao quadrado mais 2V sobre R.
Observe uma coisa. Primeira delas, esse raio, ele não pode ser zero, mas ele pode chegar bem perto. E ele pode crescer, né? Quais são os cilindros que eu posso ter, né? Com o mesmo volume fixo? Ou eu compenso um com o outro. Ou eu diminuo a altura e aumento o raio, ou eu aumento a altura e diminuo o raio, tá? Então, o que é que eu posso acontecer? Ou eu aumento o raio ou eu diminuo. Se eu aumentar o raio, eu diminuo a altura. Se eu aumentar a altura, eu diminuo o raio. Então, a gente pode brincar. Ou o zero, o R pode ir para perto do zero, ou pode ir para perto do infinito, né? Que é crescer indefinidamente. Se o R chegar perto do zero, o que é que acontece? Essa primeira parcela da soma vai para zero, e essa segunda parcela explode, tá? Se eu for para perto do zero. Se eu crescer indefinidamente, essa aqui vai para zero e a outra explode. Ou seja, essa área aí, ela vai explodir. Tanto se eu vier para o zero, quanto se eu for para o infinito. Maximizador eu não vou ter, porque ela vai explodir tanto para a direita quanto para a esquerda. O que eu procuro realmente é um minimizador. Então, eu vou derivar para ver o que é que eu acho ponto crítico. Porque se eu achar algum ponto crítico, ele já vai ser candidato natural a ser um minimizador. Tá? Então, vamos criar uma página aqui. Ações da página. Então, eu vou pegar essa minha área, vou colar ela lá na outra página. O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou derivar, né? Vou derivar. Quem é a linha? É 4πr mais 2v. Eu tenho 1 sobre r, gente. O r é a menos 1. Fica menos. Tá? Só lembrando aqui, r é a menos 1. O 2v é constante. Então, eu posso deixar ele até fora. Eu vou derivar só esse cara aqui. Então, baixo menos 1 fica menos 2v. Subtrai 1. R é a menos 2. Então, realmente é o que está ali. Então, eu quero que isso aí seja zero. Então, quando isso aí for zero, eu tenho que 0 é igual a 4πr menos 2v sobre r ao quadrado. Ou seja, eu tenho 2v sobre r ao quadrado igual a 4πr. Tá? Então, eu vou escrever assim, fica 2v sobre 4π é igual a r ao cubo. Tá? Então, quem é o r? É raiz cúbica de v sobre 2π. Então, a menos que eu tenha errado alguma continha, se eu escolher esse r aí, tá? Eu não vou fazer o teste da segunda derivada, porque a gente já viu que o que eu estou buscando, de fato, é um mínimo. Tá? E vai ser esse rapaz aqui. Então, se eu tomar o raio assim, por contrapartida, eu consigo encontrar a altura, tá? O meu raio vai ser esse, e a minha altura, basta substituir o R aqui, tá? Eu vou ter um cilindro de menor superfície. Tá? Uma questão bem complicada. Na prova, gente, eu vou botar questões contextualizadas. Tem um problema prático da vida real e você vai minimizar ele. Usa, basicamente, essas ideias que a gente usou aqui. Tá? Então, para encerrar o curso e encerrar a aula, nós vamos falar sobre a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é uma ferramenta que nos auxilia para calcular limite. Tá? Nós vamos usar a derivada, que é um limite, para calcular os limites. Tá? Então, sempre que aparecer determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós vamos usar derivadas. Nós vamos derivar para ver o que é que acontece. Olha que interessante. Nós vamos dividir em duas regras, que eu vou chamar de proposição. A primeira delas, nas duas delas, na verdade, a gente vai pedir que a f seja diferenciável. Na primeira, nós vamos pedir que elas sejam diferenciáveis
num ponto e na vizinhança, que a derivada nesse ponto seja zero para que fique no denominador, tá? Vamos pedir que essas coisas sejam verdades. Primeiro, se eu calcular os limites das duas funções, eles vão dar zero, ou seja, vai ser um caso 0 sobre 0. Esse limite aqui vai existir, ou seja, se eu tentar fazer o limite das derivadas em vez das funções, ele vai existir. Então, se ele existir, esse limite aqui também existe, tá? Se todas essas informações acontecerem, esse limite também vai existir. E vai ser igual a esse limite aqui, que é o limite das derivadas. Ou seja, deu 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, porque a gente pode trocar, em vez de P, só um limite à direita ou à esquerda, ou mandar para o infinito. Se você conseguir, ficou 0 sobre 0, em qualquer uma dessas situações, tanto P sendo um número fixo, quanto P indo para o infinito, quanto um limite lateral, eu posso tentar olhar para o limite com as derivadas. Em vez de olhar para esse limite aqui, f sobre g, eu posso olhar para esse outro aqui. Se esse aqui existir, então eu posso fazer a derivada o limite dessas derivadas, tá? Então, guarda essa informação. Um outro caso, gente, é um caso quando a gente olha para o caso infinito sobre infinito, tá? Nós temos a função real, que é as duas são deriváveis. A gente pede que a derivada da que fica no denominador seja diferente de zero no ponto. E a gente vai supor que os limites são infinitos. Que essa derivada, que essa função, esse limite das derivadas, da fração das derivadas existe. Então, se ele existir, esse meu limite aqui vai existir, vai ser igual a esse. Então, a gente pode também trocar o P, esse mais infinito, por um P. Pode trocar por um P à direita, por um P à esquerda. Pode trocar para menos infinito. Esse infinito que está aqui, ó, a gente pode trocar ele por menos infinito. Pode o F ser mais e o G ser menos, tá? Então, se qualquer um desses casos acontecer, o que é que a gente vai fazer? Tem uma fração? Vamos ver o que é que acontece com o limite das derivadas, tá? A derivada do de cima sobre a derivada do de baixo, para ver o que é que acontece. Tá? Então, vamos fazer exemplos na prática para a gente saber usar esse limite, essa regra de L'Hopital. Tá? Então, essa questão, por exemplo, ela usa, se você quiser usar o limite fundamental trigonométrico, pode, dá para fazer também. Tá? Mas aí você teria que lembrar. Ah, professor, não lembro mais. Então, vamos ver o que é que acontece. Em cima, vou chamar a parte de cima de F e a parte de baixo de G. A derivada do de cima, se você olhar para essa fração, ó, dá 8, derivada do seno, cosseno de 8x. Eu derivei o seno, cosseno de 8x. Só que tem um 8x dentro, tem um derivado dentro. Derivado de 8x, 8. Bota lá fora, multiplicando. Derivado de x, 1. Observe que o g' é 1. Não vai dar zero nunca. Então, olha. Se eu tentar olhar para esse limite aqui, o que acontece? Quando o x vai para zero, não podemos esquecer. Em cima dá 8 e embaixo dá 1. É um limite que existe. Olha só, as duas estão indo para zero. Eu posso derivar as duas. A derivada de baixo não vai dar zero. Eu estou claramente no caso L'Hopital. Então, se eu quiser calcular esse limite, basta que eu calcule o limite das derivadas. Deriva em cima, deriva embaixo. Tá? Então, derivando em cima, derivando embaixo, eu encontro esse limite. Esse limite eu consigo encontrar? Consigo. É 8 vezes 1 sobre 1. Ou 8. Tá? Fica prático. Essa questão do mesmo jeito, ó. Dá zero em cima, dá zero embaixo. Vamos ver quem são as derivadas. Então, vamos olhar para esse limite aqui. Derivando em cima, fica derivada de menos cosseno, menos o. Derivada de 2x, de x ao quadrado, 2x, quando x vai para zero. Vixe, isso aí não dá para usar por hora. Eu teria que saber calcular esse limite. Será que esse limite existe? Aí é um fundamental, né? Na nossa cara. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para esse limite aqui, esquecendo de onde ele veio. Vamos tentar usar L'Hopital de novo nele? Ah, como é que eu usaria L'Hopital nele? É olhar para esse limite aqui, ó. Derivado de menos o seno, menos o cosseno. Derivado de 2x, 2. X está indo para zero. O limite desse aqui de baixo, ele existe? Existe. E em cima dá 1, menos 1, perdão. E embaixo dá 2. Então, esse limite aí dá
exatamente menos 1 meio. Só que esse limite aqui é igual a esse limite aqui, menos 1 meio. Só que esse aqui é igual a esse limite aqui, menos 1 meio. L'Hopital. Tudo por L'Hopital. É a regra de L'Hopital. Tá? Então, eu posso aplicar duas vezes. Olha que interessante. Vamos para um terceiro caso. Esse aqui a gente já fez. Todos esses limites aqui eu estou repetindo, pegando exemplos que a gente já fez sem usar L'Hopital. De novo, aí a gente ia ter que pegar o termo dominante e ver para onde é que vai, ia ser uma coisa complicada. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar L'Hopital uma vez. Vamos olhar, então fica assim, ó. Vamos olhar para esse. Então, observe que aqui já é a segunda regra de L'Hopital. Fica 3x² menos 7x mais 12. 14x menos 13. Continuo com o mesmo problema. Vamos olhar, então, para esse. Estou aplicando a regra de L'Hopital de novo. Fica 6x menos 7, 14. Aí, ó, esse limite aqui, ele já existe. Tá? Já não tem mais indeterminação. Tá? Aqui, esse aqui que eu vou circular de vermelho, aqui ainda tem indeterminação. Tá? Infinito em cima, infinito embaixo. Assim como aqui era infinito em cima, infinito embaixo. Aqui não tem mais. Nós temos um número fixo embaixo e infinito em cima. Ou seja, infinito. Então, é infinito, esse aqui também é, e esse aqui também é. Todos são iguais. L'Hopital. Esse aqui, do mesmo jeito. Eu vou olhar para esse, ó. Deriva em cima, deriva embaixo. Continuo com indeterminação. Dá infinito em cima e embaixo. Vou usar L'Hopital de novo. 6x elevado a x. Mesma coisa, continua indeterminação. Infinito em cima, infinito embaixo. 6 sobre e elevado a x. Não tem mais uma indeterminação. Em cima está fixo, não é mais infinito. E embaixo é que está dando infinito. Isso aqui é zero, né, gente? A gente já viu em outros momentos. Ou seja, esse limite é zero. Só L'Hopital. Tá? Então, você não precisa mais pensar em teorias, em teorias que são difíceis de explicar, né, sem derivada. Que a exponencial cresce muito mais rápido do que um polinômio. Qualquer que seja o grau do polinômio. Você pode aplicar L'Hopital até o polinômio sumir, virar uma constante, e a exponencial vai permanecer intacta. Tá? Isso é muito interessante. E para encerrar nossa aula, nós vamos fazer um limite que não parece que é L'Hopital, porque se você olhar aí, dá 0 vezes infinito. Tá? Porque o logaritmo de uma coisa que vai para zero pela direita é menos infinito, né? Na verdade, é menos infinito. Então, é 0 vezes menos infinito, não parece indeterminação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar 1 sobre x de t, ou seja, 1 sobre t é x. Mesma coisa, né? Se o x for para 0 mais, o que é que acontece com t? Vai para mais infinito. Basta olhar para cá. Se olhar para cá, se o x for para 0 pela direita, o t explode positivamente. Se fosse pela esquerda, ele explodia negativamente, mas nós estamos trabalhando com logaritmo, não dá para ir por a esquerda, tá? O logaritmo a gente trabalha sempre um domínio positivo, pela definição de logaritmo. Tá? Então, eu posso olhar para esse limite assim. É a mesma coisa do limite quando t vai para mais infinito. Eu não vou botar o mais, tá? Porque subentende-se. 1 sobre t vezes ln de 1 sobre t. Então, eu vou escrever assim. ln de 1 sobre t sobre t. Eu não gosto de usar ln de 1 sobre t, eu vou fazer assim. ln de t a menos 1. Posso? Posso, porque 1 sobre t é t a menos 1. Propriedade do logaritmo. Eu vou pegar esse menos 1 que está aqui, vou botar bem aqui fora. Ou então eu vou fazer assim, ó. Hoje eu estou preguiçoso, eu vou pegar esse rapaz, arrastar para cá e vou fazer assim. Esse limite aqui é igual a menos 1 vezes esse limite. Agora sim, o que é que nós temos? Em cima
está explodindo, LN explode, embaixo também está explodindo. Gente, claramente aí eu posso usar L'Hopital. Eu vou subir isso aqui só para não me atrapalhar, tá? Então, vamos usar L'Hopital. Usando L'Hopital, isso aí é a mesma coisa que menos 1 vezes o limite. Quando t vai para infinito, derivado de LN de t, 1 sobre t. Derivado de t, 1. Não tenho mais indeterminação. Por quê? Porque se o t for para infinito, isso aí vai para 0, né? Então, fica 0 em cima, 1 embaixo, 0, 0. Esse limite, então, tem que ser 0. Tá? Então, às vezes, pode até não parecer, mas você muda a variável e você recai em L'Hopital. Então, às vezes é preciso ter artimanha para usar L'Hopital e às vezes ele vem de cara. Tá? Então, tem muitos limites daqueles que davam trabalho, que a gente tinha que fatorar o termo, sair cortando, botando alguma coisa em evidência, multiplicando e dividindo por alguma coisa. Às vezes, com L'Hopital, rapidamente você consegue se livrar dos seus problemas. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Em mais uma disciplina. Eu espero que a gente se encontre muito em breve. E qualquer coisa, estamos à disposição para tirar dúvidas sempre que precisa. Um abraço a todos e até.